Bom dia, gente! Queria vir aqui para ter uma conversa com vocês de algo que eu estava pensando outro dia. Eu sou o tipo de pessoa que tem certas pessoas na minha vida, não todas, mas tem certas pessoas na minha vida que eu quero agradar e eu busco aceitação deles, delas, dessas pessoas. E essas pessoas, dependendo se eu acho que eles vão aceitar alguma decisão que eu tô fazendo ou não. Sem eles saber, controlam muito das minhas decisões, controla muita das coisas que eu penso, de como eu me sinto, do que eu faço, do que eu não faço. E eu vivi por muito tempo, e ainda sou, né, algo que eu tô aprendendo, mas com medo do que eles iam falar, com medo como iam agir, do que iam pensar, e querendo agradar. Então, se eles, por exemplo, ficavam bravos comigo, eu sentia que eu não tinha valor, eu sentia que eu tinha falhado e eu me sentia mal. Ou qualquer emoção que eles estavam mostrando, como eles estavam falando, agindo, a tonalidade, eu levava pessoal isso. Mas faz alguns meses atrás eu comecei a notar, especialmente numa certa pessoa, que eu não vejo essa pessoa da mesma maneira. Eu queria agradar muito essa pessoa, me importava muito a opinião dessa pessoa e me fazia sentir horrível quando essa pessoa dizia certas coisas que magoava, né, que machucava. Mas eu notei que eu não tô vendo essa pessoa da mesma maneira. Assim como outros na minha vida, em vez de eu estar vendo ou escutando só o que eles estão dizendo, como estão agindo, e isso afetando as minhas emoções, o que eu penso sobre mim, sobre a minha vida, eu tô olhando o que eles não estão falando. Eu tô olhando e notando que às vezes eles ficam brabo, essa pessoa fica braba, mas não é por causa que tá brabo comigo necessariamente, ou por aquela situação. Eu noto que vem de um lado, vem de uma solidão, ou talvez estão se sentindo com medo e daí agem daquela maneira. E eu tenho notado que eu tô notando isso nessas certas pessoas mais e mais nas pessoas que estão ao meu redor. Mais e mais, que eles falam, agem, mas vem de um lugar de medo, vem de um lugar de se sentir sozinho, ou de inseguridade, ou pelo seu próprio passado. E à medida que eu vou vendo que essas pessoas não... o que realmente está acontecendo e o porquê realmente eles estão agindo dessa maneira, eu já não tenho medo deles, eu já não quero agradar eles. Esse medo, essa expectativa de que eu tenho que ser melhor, de que eu tenho que fazer e que tem que... para poder agradar, para ser o nível que eles querem que eu seja, começou cada vez mais ficar menor, sabe? E porque as emoções na nossa vida realmente são isso. A gente fala que a emoção vem do inimigo e que tudo isso, né? O medo vem do inimigo. Muitas pessoas falam o medo não é de Deus e tudo. Mas a gente foi criado com emoções como janelas para nossa alma, como janelas para o nosso pensamento. Nem todo medo vem do inimigo, nem toda confusão, dúvida vem do inimigo. São coisas que a gente foi criado. Jesus, Deus, que nos criou com isso. Por causa que é para nos mostrar algo que precisamos. Por exemplo, se tu tem medo de algo, é porque tu não conhece toda a história completa. No momento que tu começa a conhecer a história completa, seja dessa pessoa, dessa situação, tu começa a entender. E quando tu começa a entender essa pessoa, o medo se vai, entendeu? Ou a situação. O medo tá ali para te dizer, ei, cuidado, porque eu nunca vi isso antes. Teu cérebro tá te dizendo, eu nunca vi essa situação antes, a gente nunca teve que enfrentar isso antes. Então, eu não sei o que vai ter ali atrás. Então, tu fica com medo para te deter de chegar. Mas é simplesmente o teu cérebro te dizendo, eu não conheço toda a história.
é melhor conhecer toda a história primeiro e depois seguir adiante, ou a confusão, a dúvida, inseguridades, né? Muitas vezes é para nos mostrar que a gente não conhece a história completa, ou que tem coisas na nossa vida, memórias na nossa vida, que ainda tá nos causando problemas, nos causando emoção, controlando a nossa vida, e a gente tem que tratar de aquilo. É o nosso cérebro dizendo, ei, tu não tratou com isso ainda, ou tu não tratou com esse tipo de pessoa ainda, ou se lembra esse tipo de pessoa que teve na tua vida antes? Pois é, estão mostrando os mesmos sinais, então cuidado. Então, o medo, a confusão, a dúvida, tudo isso, as nossas emoções não são necessariamente ruins, estão ali para nos alertar, estão ali para nos ajudar. Só que o que passa é que a gente começa a deixar que essas emoções controlem, né, a nossa mente, controlem a nossa vida, e em vez de falar realmente o que estamos sentindo, em vez de parar um momento e dizer, peraí, por que eu tô me sentindo ansioso? Peraí, por que eu tô me sentindo, né? Ah, é porque eu tô com medo disso. Mas por que eu tô com medo disso? Ah, é porque eu não sei como. Tá, mas como eu devo lidar? Em vez de parar e começar a tratar desse sentimento e ver por que estamos sentindo assim, a gente continua. Mas eu notei isso, né? Que à medida que eu fui entendendo que essas pessoas, o que estavam falando, a maneira que estavam agindo, não tinha nada a ver comigo, era realmente eles projetando, eles mostrando o que estava eles sentindo, né? Que estava vindo desse lugar de solidão, ou de tristeza, ou de medo, que seja. Eu comecei esse medo deles, essa necessidade de querer agradar a eles, foi saindo, foi descendo. E claro, não tá perfeito, é um processo, né, que a gente tem que aprender, mas foi sendo, e eu tenho certas pessoas agora que eu tremia, gente, eu tremia quando eu ia falar, quando eu ia enfrentar essas pessoas, ou falar a minha opinião sobre certas coisas para essas pessoas, eu tremia de medo. E hoje em dia, como eu tô vendo essas pessoas pelos sentimentos que realmente têm, eu já não tenho esse medo, eu já não tremo, já não me afeta tanto como antes. E dá até assim dó, dá vontade de abraçar e dizer, não, eu entendo, tá bem. Mas é algo assim que eu queria compartilhar porque eu tava pensando sobre isso ontem, né? A Bíblia nos diz que nós temos que amar os demais, as outras pessoas, assim como nós nos amamos a nós mesmos. E eu sempre pensei, Deus, mas eu não me amo a mim mesma. Sabe, tem muita coisa do meu corpo, por exemplo, que eu quero mudar, da minha personalidade, que eu quero mudar, a minha vida, tem muita coisa que eu quero mudar. Então, eu não me amo, e eu pensava assim, eu tenho que chegar a ser bem, confiar em mim mesma, me achar bem linda, me achar isso, me achar aquilo, para mim poder depois então amar as pessoas como eu me amo, para mim poder fazer bem. Mas se eu for amar as pessoas como eu me amo e eu não me amo, né? Eu tô aprendendo ainda a me amar, então eu vou tratar eles bem mal. Porque se eu não tenho paciência comigo mesmo, eu não vou ter paciência com outra pessoa. Se eu tento esconder minhas emoções, eu não vou querer saber como tu se sente. E é assim, então eu ficava, como que eu vou amar as outras pessoas como eu me amo se eu nem sei se eu me amo mesmo? Isso me veio ontem, que à medida que que eu notei que à medida que eu fui vendo essas pessoas que estão ao meu redor, pelo que eles realmente são, vendo os buracos na sua vida, né? O quebrantamento em sua vida, como realmente são. A gente é como aquela terra super seca, sabe? Imagina aquela terra bem seca que começa a ficar pedaços assim de terra, sabe? Que tu vê, chega a ficar assim vãos no meio de tão seca que tá a terra. A gente é assim. E quando eu comecei a ver as pessoas assim, pelos que realmente são, vendo não o que eles estavam me falando, não a roupa que eles estavam vestindo, não
como estavam agindo, ou o sorriso, o que seja. Quando eu comecei a ver as coisas que eles não estavam dizendo, a inseguridade que eles estavam sentindo, o medo, a dúvida que eles estavam sentindo, a solidão que eles estavam sentindo, eu comecei a ver que a gente não é tão diferente. Eu comecei a me dar conta mais e mais que a gente realmente não é diferente. E todo mundo caminhando. Por mais que o teu banco, da tua conta bancária esteja cheia, por mais que tu use roupa de marca, por mais que tu faça a maquiagem mais linda do mundo, por mais que tu esteja a personalidade mais engraçada do mundo, todo mundo, sem exceção, ok? Pode ser lá o ditador de Norte Coreia. Ele tá fazendo isso porque ele tá escondendo todas as inseguridades que ele sente em si mesmo. Todos nós estamos caminhando quebrados nesse mundo. E a gente faz coisa, fala coisa, se veste de certas maneiras, trata as pessoas de certas maneiras, para esconder, para parecer que a gente tá bem, para parecer que a gente tá completo. Mas na realidade, todo mundo tá despedaçado, todo mundo tá quebrado e todo mundo tá lidando com alguma coisa, com alguma solidão, com alguma confusão, com alguma inseguridade, com algum medo. Todos nós. Não importa que caminho te levou à vida, todos nós temos algo na nossa vida, pelo menos uma coisa que a gente tá com medo, que a gente tá se sentindo inseguro sobre essa coisa. E quando nós começamos a ver as pessoas pelo que realmente tá acontecendo aqui neles, às vezes as pessoas ficam brabo contigo, gritam contigo, o que seja, e a gente reaciona a essa brabeza deles, né? A gente reaciona a essa emoção que eles estão mostrando. Mas vamos parar um pouquinho, por que eles estão se sentindo assim? Tem realmente a ver comigo ou não? Eles talvez estão se sentindo sozinhos por causa disso. Talvez eles estão se sentindo inseguros por causa disso. Daí tu pode entender que não tem nada a ver contigo. É eles tentando tapar a sua emoção real, que eles estão se sentindo, porque geralmente a gente não fala, a gente não mostra o que realmente estamos sentindo para as pessoas. A gente mostra e fala o que a gente quer que eles vejam. Quando a gente começa a entender e ver eles por quem eles realmente são, a gente se conecta, a gente vê nós neles. E é muito mais fácil nós amar o nosso irmão, a nossa irmã, quando a gente entende que a gente é tão quebrado como eles são. Jesus fez assim. Jesus, quando veio no mundo, ele virou carne. E ele não amou o ser humano porque ele tinha que amar o ser humano. Ele conseguiu morrer na cruz e consegue nos perdoar e consegue nos amar uma e outra vez por causa que ele foi ser humano também. Ele se sentiu com medo, ele esteve triste, morreu o primo dele. Se tu lê a Bíblia, os sentimentos dele mudou ali. Se tu lê a Bíblia, dá para ver uma mudança no caráter dele, nos sentimentos dele. Ele queria estar sozinho, ele estava triste. Então ele entende a tua tristeza. Quando ele estava a ponto de morrer, que os amigos deles, que ele estava pedindo, implorando para eles orar por eles, eles estavam dormindo. Sabe o medo que ele estava sentindo, a tristeza, talvez se sentindo rejeitado quando aquelas multidões só procuravam ele para fazer milagres e maravilhas, e ele sabia disso, ele sabia que eles não queriam realmente estar com ele, eles não se importavam por ele. Ele também sentiu tudo isso. E por causa que ele sentiu esse quebrantamento, ele sentiu esse peso da solidão, de ficar brabo, de se sentir sozinho, de se sentir triste, de se sentir com medo, ele entende, assim ele pôde nos amar também, porque ele entende que a gente também passa por isso. Quando a gente começa a ver a inseguridade que eles estão sentindo, atrás das palavras que eles estão dizendo, aqui atrás desse sorriso tem uma solidão ali. Quando a gente começa a ver que atrás dessas roupas de marcas, por exemplo, tem uma pessoa que está tentando agradar os demais porque se sente sozinho.
ou se sente inseguro de si mesmo. Quando a gente começa a entender as emoções que estão atrás do que as pessoas estão fazendo para nós, ao nosso redor, é muito mais fácil nós amar aos demais, amar as outras pessoas. Porque eu posso ver, oh, tu tá tão quebrado como eu. Eu entendo o que é isso. Ah, porque quando eu tô quebrada, quando eu tô me sentindo ansiosa, quando eu tô me sentindo triste, eu tenho paciência comigo e eu deixo eu passar por essas emoções. É muito mais fácil, então, eu reconhecendo essas mesmas emoções na tua vida, ter paciência contigo. Se eu disser, uau, eu passei por isso também, e eu me senti dessa e dessa e dessa maneira, e essa pessoa está passando por algo similar. Então, talvez, não é que eles são bravos, não é que são malvados, não é que são isso e aquilo e aquele outro, mas talvez eles também estão sentindo as mesmas emoções. E é essa a maneira deles tentar lidar com essas emoções, que eu também senti. E é mais fácil nós amar uns aos outros quando nós entendemos isso. E talvez isso é o teu testemunho, porque esses pedaços, esses buracos na tua vida são testemunhos do que tu passou. De que tu pode ter isso e ainda ser cheio do Espírito Santo. De que tu pode ser todo quebrado, todo estragado, mas ainda ser cheio do Espírito Santo. Porque é Jesus que é o nosso bálsamo, é Jesus que nos enche e preenche esses vales na nossa vida. E através disso, a luz de Jesus brilha através de nós e pode ser a cura para outra pessoa, que outra pessoa está procurando. Foi algo que eu realmente acabo de entender. E vai ser um processo, claro, na minha vida, mas quando eu comecei a ver as pessoas pelo que realmente eram, eu comecei a entender que nós não somos muito diferentes. Então é muito mais fácil eu chorar por aquela pessoa, perdoar aquela pessoa, entender aquela pessoa, ter paciência com aquela pessoa, muito mais fácil do que antes. Porque eu não tenho que ser perfeita para amar ninguém. É através da minha imperfeição que eu vou amar outra pessoa, que eles vão se sentir amados. Porque quando eu entendo que eu sou tão imperfeito como qualquer outro, eu entendo que nós podemos caminhar junto. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Talvez vocês já sabiam, porque eu sinto que é como quando Jesus morreu na cruz e o véu se separou assim no templo, que a gente conseguiu ver o templo realmente pelo que era, sabe? Aquele véu antes que estava ali cobrindo, tinha pessoas que não podiam passar para o outro lado, porque era santo. E eles não viam o que realmente estava acontecendo do outro lado com esses sacerdotes. Mas quando esse véu rasgou no meio, quando Jesus morreu, a gente pôde ver o templo e ver os sacerdotes e ver o que realmente estava acontecendo. E é assim que eu sinto, como um véu rasgando na minha frente, na minha visão, vendo as pessoas realmente por quem eles são, pelos sentimentos que realmente eles estão sentindo. Às vezes a gente toma as coisas muito pessoal, né? A gente toma as coisas assim muito... Ah, não, o fulano tá contra mim, tá dizendo isso, e nada a ver. Às vezes estão estressados, estão passando por essas coisas próprias. Quando a gente começa a entender isso e ver realmente essas emoções, é mais fácil de a gente ter paciência, até com nós. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, só um pensamento. Se vocês estão de acordo ou não, me deixe saber no comentário. Obrigado por todos aqueles que estão se inscrevendo ao canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.